Irmão imperial mais novo. Eu sei. Que cresceste nos bairros de lata desde a infância. E não viste o mundo. Tu não tens a capacidade de montar a cavalo. Ao contrário de Zhao Chen, que é proficiente em equitação desde a juventude. Portanto, eu procurei especificamente por este burro precioso, gentil e dócil para ti. Isso é para que não caias de um cavalo mais tarde. E envergonhas o nosso Dahuan. Minha irmã imperial mais velha é verdadeiramente atenciosa em sua consideração. Irmão imperial mais velho. Este burro é perfeito para você. Monte-o. Firme e seguro. Não terá de se preocupar por não saber montar a cavalo, e cair para sua vergonha. Irmã imperial mais velha. Vós sois verdadeiramente demasiado gentil, para com o irmão imperial. Este burro. Penso que é bastante adequado para o irmão imperial mais novo. Zhao Che. Zhao Lian, solte-me. O que estás a fazer? Ouve o que disseste. Deixa-o ir. Tu que ejas. Tu ejas sem conheceres os teus próprios limites. Numa ocasião tão importante como a de hoje. Tu ousas ser tão presunçoso. Sem saber a gravidade de suas ações. São vocês dois, tolos ignorantes. Hoje, o enviado do país de Liao está aqui. E ainda assim, vocês dois, em vez de receber respeitosamente os hóspedes de honra, jogaram toda a etiqueta ao vento. E estão discutindo por causa de um burro. A face do nosso Dahuan foi completamente desonrada por vocês dois. Zhao Lin. Espera só. Zhao Chen. Você está bem? Devo chamar o médico imperial? Não é necessário. Minhas desculpas. Por deixar os dois hóspedes de honra do país de Liao, é risível. Em nome dos dois, ofereço minhas desculpas a todos. Por favor, perdoem-nos. Então este é o príncipe imperial. De quem sua majestade me falou, o recuperado da população comum. Enfrentando a humilhação, ele não é nem servil nem arrogante, e ele até sabe como considerar a situação geral. Este é o porte apropriado que a nossa família imperial deve possuir. Quanto àqueles dois, Sua Alteza Wen tem uma postura extraordinária. irmão Ilu. Minhas desculpas. Assim que chegaste, fiz-te testemunhar um espetáculo. Eu vou tratar disto primeiro. Pai imperial. Os dois são simplesmente ultrajantes. Tu primeiro usaste um burro para humilhar Lener e fazê-lo sofrer humilhação. Qualquer pessoa com integridade não toleraria tal humilhação vinda de ti. Depois de todos estes anos, os livros que leste foram todos para o lixo? Lener, embora tu tenhas crescido nos bairros de lata, eu vejo que tu, na verdade, tens mais magnanimidade do que os dois. Lener, hoje, causei-te um agravo. Sou eu quem falhou em arranjar as coisas devidamente. Mais tarde, cavalgarás o meu pisa-sangue. O cavalo amado de sua majestade nunca foi emprestado a mais ninguém. Hoje, ele vai realmente concedê-lo ao primeiro príncipe para cavalgar. Será que sua majestade já tem um candidato para príncipe herdeiro? Vosso súdito agradece ao pai imperial por esta graça. Uma questão tão pequena. Vosso súdito pode lidar com isso sozinho. Sua Alteza Princesa Yanju. Eu sou o segundo príncipe de Dahuan, Zhao Chen. Há muito que a admiro. Sua Alteza Wen. Você se machucou agora há pouco? Lener, não sejas rude. Esta é Princesa Yanju do país leal. Presta rapidamente as tuas homenagens. Saudações. Por que aderir estritamente a estas formalidades tediosas? Eu sou o governante do país de Liao. Yilu Bao. Esta é a minha filha, Yanju. Parece que a minha filha hoje encontrou alguém com quem sente uma ligação. Caso contrário, ela não estaria tão proativamente preocupada.
Pai Imperial. Que bobagem você está falando? Eu simplesmente não suporto ver pessoas intimidando outras. Não direi mais nada. O pai imperial não dirá mais nada. Tu cresceste. Alguns assuntos. Eu já não consigo gerir. Sim, de facto, a hora agora. Já não é cedo. Deixemos estes meus 2 príncipes imperiais ir praticar as suas habilidades primeiro. Isto também servirá como um bom começo para a nossa caçada de outono. Praticar um evento tão animado. Como poderia este rei estar ausente? Irmão Ilu, eu realmente não poderia pedir mais. Receber uma demonstração pessoal de ti. Esta é a honra dos meus 2 príncipes imperiais. Bom, então este rei avançará primeiro. Vocês 2. Sigam-nos também. Mostrem as vossas habilidades devidamente. Não deixem o irmão Ilu menosprezar as capacidades dos meus príncipes imperiais da Huain. Sim. Sim, Pai Imperial. pai imperial. Jaolen, seu miserável inútil. És digno de competir comigo pela posição de príncipe herdeiro? Ou de competir pelo favor da princesa Yanju? Esta caçada de outono. Eu certamente farei com que tu, perante o mundo inteiro, percas toda a honra. E percas completamente. Este sujeito deve estar tramando algum esquema desonesto novamente. Pertencer-lhe. Eu não esperava que Lina possuísse tais habilidades de equitação e caça. Certamente nos deste uma enorme surpresa. Muito bem, Lener. Eu não esperava que estiveses a aprender a cavalgar e a atirar com arco há apenas alguns dias. E no entanto o teu progresso é tão incrivelmente rápido. Anteriormente, pai imperial subestimou-te. Pai Imperial, vós me lisonjeais. Vosso súdito teve apenas sorte hoje. O que você está fingindo? São apenas uma dúzia ou mais de animais. Com a habilidade de Zhao Chen, ele definitivamente caçou mais do que você. O vosso súbdito saúda o pai imperial. Hoje, não caçaste uma única peça de caça. Pai imperial. Sua majestade. Sua majestade, isso não é verdade. Sua Alteza Chen caçou 8 animais no total, todos vivos. Pai imperial, por favor, perdoe-me. O vosso súbdito viu aquelas presas hoje, cada uma delas vibrante e viva, e realmente não consegui obrigar-me a matá-las. A caçada de outono destina-se fundamentalmente à prática de artes marciais. Se for apenas pelo desejo de vencer e recorrermos ao abate total, isso seria demasiado cruel, e também perderia o espírito benevolente e generoso da nossa família imperial. Pai imperial, mãe imperatriz, sua filha acredita. O propósito da caçada de outono é a prática, não o massacre completo. Se pudermos capturar feras vivas, pode demonstrar tanto a bravura dos nossos guerreiros da Huan, quanto manifestar a virtude do céu de prezar a vida. Irmão imperial mais novo, muito bem. Sua Alteza Chen é benevolente e vir. Então você está dizendo que esta Alteza, que caçou 15 feras, se tornou alguém sem família imperial. Este idiota insiste em tentar me superar. Agora veja o que aconteceu. Originalmente, essas palavras eram dirigidas a mim, mas agora elas estão indiretamente insultando o governante do país de Liao. Ele ofendeu o hóspede de honra. Vamos ver como ele lida com essa bagunça. Não, não é isso. Eu apenas queria dizer. Basta, pare de me alimentar com esse disparate. Se a caçada de outono não envolve caçar e matar a presa, que tipo de caçada de outono é essa? Esta Alteza viajou milhares de quilômetros para vir aqui participar da sua caçada de outono. No entanto, agora estou sendo acusado de estar errado por caçar. Você está tentando usar minhas palavras para chamar esta Alteza de cruel, ou está tratando a caçada de outono como uma piada, fazendo meu país de Liao de tolo? Irmão Ilu, por favor, contenha sua ira. Este meu filho é tolo. Falando tal disparate. Ele não entende as regras. Em relação a esta caçada de outono, trata-se fundamentalmente da habilidade de caçar e matar. Como pode haver um princípio contra tirar vidas? Vós, por favor, não se rebaixe ao nível dele. Não há necessidade de mais palavras. Esta Alteza ouviu tudo claramente, uma vez que Dahuain não colocou a aliança com o país de Liao em seus corações, e até usou a caçada de outono como desculpa para ridicularizar esta Alteza. Tal aliança é melhor que não seja feita. Preparem os cavalos. Voltamos imediatamente, irmão Ilu.
Eu ainda tenho que limpar essa bagunça. Olhe para você. Olhe para a boa ação que você fez. Uma aliança perfeitamente boa, por causa de uma frase tola sua. Está completamente arruinada. Acabou, acabou. Agora realmente acabou. A aliança com o país de Leal, se for realmente quebrada. As provisões de Darwan e o fornecimento de cavalos de guerra provavelmente serão afetados. Se os países vizinhos descobrirem. Eles já estão nos observando como Tigers. Eu temo que eles aproveitem a oportunidade para invadir. Sua Majestade. O que devemos fazer? Se o rei Ilu realmente partir. Assim que a aliança for rompida, o nosso Darwan estará em perigo. Pai Imperial. Por favor, pense rapidamente numa solução. Já que as coisas chegaram a este ponto, que solução o Imperador ainda tem, se nós soubéssemos antes? O Imperador não deveria tê-lo trazido. Rei Ilu, por favor, espere. Pai Imperial. As ações de Shaolin já são imprudentes. Se avançarmos agora, certamente adicionará lenha à fogueira. Se isso irritar ainda mais o rei Ilu e desencadear uma guerra, o que faremos? Isso mesmo, Sua Majestade. É aceitável que Sua Alteza Lena haja sem restrições normalmente, mas neste momento, nós absolutamente não devemos permitir que ele siga seu temperamento. Lener, não seja precipitado. Afaste-se. Irmão Imperial mais velho, achas que a situação não está suficientemente caótica? Tens de insistir em trazer sobre o nosso Darwan um desastre de aniquilação, antes de estares satisfeito? Rei Ilu. Por favor, ouça uma palavra minha. Se você ouvir e ainda não desejar ficar, não será tarde demais para partir então. Este Júnior também não o impedirá. O que mais você tem a dizer? Você vai ser como o irmão imperial mais novo, e discutir benevolência e virtude com esta Alteza, ou vai condenar esta Alteza por matar, e por faltar com o decoro da família imperial. Absurdo. Irmão mais novo imperial. Recusar-se a matar é considerado compaixão. Então eu quero te perguntar, pai imperial caçou e matou ao longo de sua vida, a presa sob sua mão, são incontáveis. Isso significa que, pai imperial carece de um coração compassivo, isso significa que o pai imperial perdeu dignidade da família imperial. Claro que não. Alta traição. Shaolin. Você está sugerindo que o pai imperial carece de um coração benevolente? Deixe Lener falar. Nosso Darwan sempre o considerou, com nada além de respeito e admiração. Nunca houve o menor indício de desrespeito. Você usou seu sabre de batalha para garantir 10.000 li do território do país de Leal. Você é um governante heróico de sua geração. Nosso Darwan usa a espada longa para guardar 1.000 li do território de nossa pátria. Nós também somos uma nação de ferro e sangue. Eu te pergunto, se você e meu pai imperial não possuíssem a capacidade de caçar feras ferozes, faltasse a nitidez de uma lâmina. Se você não pudesse suprimir as ambições das nações vizinhas, então como você poderia permitir que os cidadãos de ambas as nações fossem poupados da guerra e do caos e vivessem em paz? Portanto, pai imperial o convidou para a caçada de outono. É um caso de heróis prezando heróis. É tratá-lo como um modelo para a nossa geração. Você é um verdadeiro herói. Este sentimento, como poderia ser mal interpretado por alguns? Pretencioso? Benevolência feminina? Que esplêndido ditado, heróis que prezam heróis. Você falou exatamente o que está no coração de esta Alteza, Sua Majestade. Esta Alteza estava momentaneamente confusa agora há pouco, e quase interpretou mal suas boas intenções. Eu imploro a vós, Sua Majestade, por favor, me perdoe. Irmão Ilu, de modo algum. Fui eu quem falhou na minha orientação, permitindo que o segundo príncipe falasse palavras tolas, e o irritasse. Aquele que deve pedir desculpas devo ser eu. Sua Majestade, para falar francamente, a visão do segundo príncipe é muito inferior à do primeiro príncipe, com um herdeiro tão responsável como ele. Darwan. Por que se preocupar que o destino nacional não floresça? Venha. Esta Alteza ainda não está satisfeita. Deixe-nos os dois competirmos novamente. Por favor. Irmão mais novo imperial. Você aprendeu a lição. Se você não sabe como falar adequadamente no futuro, então obedeça e faça a boca. Não tente ser esperto por conta própria, para que você não levante uma pedra, apenas para deixá-la cair no seu próprio pé. E Lobo estava meramente envergonhado pelas palavras tolas de Zhao Chen, e precisava de uma maneira de salvar a face. Neste momento, discutir é inútil. Elogios excessivos são a abordagem correta. Todo mundo adora ouvir bajulação, especialmente porque ele é o governante.
Uma seca severa em Jiangzhou. A terra está queimada por 1000 li. Centenas de milhares de refugiados estão a inundar as prefeituras e condados vizinhos. O estimado. Que boas estratégias tendes. Zhao Chen. Lenner. Uma vez que vós os dois estáis agora a participar na governação, falai o que pensais. Pai Imperial, o vosso filho acredita que o assunto mais urgente neste momento é a defesa rigorosa e a manutenção da linha. Estabelecer barreiras em todas as passagens e postos de controlo críticos. Proibir estritamente que refugiados inundem a região da capital, para evitar que se reúnam e causem o caos, e perturbem a ordem pública. Depois disso, ordenar a Jiangzhou que abra os celeiros e distribua cereais, para estabilizar o moral do povo. Ao mesmo tempo, o vosso filho está disposto a liderar, todos no Palácio Shenxin, a reduzir uma refeição diária, para economizar despesas, para ajudar as vítimas do desastre, para mostrar que a família imperial partilha o sofrimento do povo. Sua Alteza Chen é benevolente e virtuoso. Este plano é sólido. Pode tanto manter a estabilidade e demonstrar a graça imperial. É verdadeiramente a melhor estratégia neste momento. O segundo príncipe, de fato, possui o talento para governar a nação. Tudo bem, admito que as tuas habilidades em artes marciais são decentes, mas fundamentalmente, és apenas um simplório, idiota musculoso. Vamos ver como me enfrentas. Uma vez que é esse o caso, então prossiga de acordo com o método de Zhao Chen. Isso não vai funcionar. Lenner. Qual é a sua opinião? Pai Imperial, a ação do irmão Imperial mais novo. É como carregar lenha para apagar um incêndio. Carregar lenha para apagar um incêndio. Parece que o primeiro príncipe realmente não entende a arte de governar. O método do segundo príncipe é impecável. Sim. Exatamente. Ouvi dizer que este primeiro príncipe acabou de regressar das favelas. Ele provavelmente nem consegue ler todos os caracteres. No entanto, agora ele quer aconselhar sobre assuntos de Estado. Se governar a nação fosse tão simples quanto mendigar por comida, não teríamos desperdiçado décadas estudando os clássicos dos sábios. Não é verdade que quanto mais livros se lê, mais se compreende o sofrimento do povo comum. Os assuntos de Estado nunca são apenas teorias no papel, mas a terra sob nossos pés. E a miséria real e tangível da população. Lenner, então, na sua opinião? Enviar tropas para interceptar parece manter a estabilidade. Mas na realidade, está a empurrar centenas de milhares de pessoas desesperadas e famintas, confinadas a um canto, assim que uma mudança ocorrer. Isso se tornará instantaneamente um incêndio descontrolado na pradaria. Nessa altura, mais tropas serão necessárias para suprimi-lo, resultando em baixas ainda maiores. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, se Jiangzhou tivesse grãos suficientes, então de onde viriam as pessoas deslocadas? O seu súdito ouviu uma vez no povo comum que as contas dos celeiros oficiais de Jiangzhou estavam cheias, mas na realidade 9 em cada 10 celeiros estão vazios. Abrir os celeiros agora não só falharia em libertar grãos, mas também alertaria o inimigo, permitindo que os oficiais corruptos destruam as provas antecipadamente. O terceiro ponto, a pequena quantia de despesas economizadas no palácio para as dezenas de milhares de vítimas de desastres é, sem dúvida, uma gota no oceano. Só pode render elogios temporários, mas é inútil em termos práticos. Irmão Imperial mais velho, tudo o que disseste não é desconhecido dos oficiais da corte. Mas tu apenas mencionas os sintomas, mas falhas em fornecer uma solução. Então, de que serve? Devemos deixar as vítimas continuarem à espera? Sim, exatamente. Exatamente. Sim, tentando enganar o pai imperial novamente. Não acredito que tenhas uma solução melhor do que a minha. Está certo. Quem não conhece estes problemas? A chave é resolver o problema. De que adianta tanta conversa e nenhuma ação? De facto. Pai Imperial, esta é a melhor solução que o vosso súbdito pode atualmente conceber para apaziguar as pessoas deslocadas. Parece que o irmão Imperial mais velho é muito mais sábio e tem uma solução melhor do que esta. Lenner, uma vez que apontou estas questões, já deve ter um plano em mente. Fale livremente. Claro. Sua Majestade tem duas estratégias. Fale-me sobre eles. A estratégia superior é alívio pelo trabalho. Recrute imediatamente pessoas deslocadas em boa forma, guiadas por artesãos enviados pela corte, para construir projetos de conservação de água, cavar poços profundos e reparar estradas oficiais. Todos os dias, o pagamento será feito em grãos, ou liquidado com salários. Desta forma, as pessoas deslocadas podem sobreviver, e a corte ganha infraestrutura, o que pode ainda mais lançar as bases para a futura prevenção de desastres. A estratégia secundária. Requisição universal. Solicito que o Ministério da Fazenda calcule imediatamente
as reservas de grãos das prefeituras prósperas vizinhas. A corte fornecerá os fundos e comprará o grão a um preço ligeiramente superior à taxa de mercado, em vez de requisitá-lo à força. Desta forma, os comerciantes lucrarão e certamente transportarão grãos avidamente, garantindo um fornecimento suficiente de grãos e também evitando danos aos meios de subsistência das várias regiões. Com efeito, ajuda pelo trabalho. Transforma as vítimas do desastre em trabalhadores. Não apenas resolvendo a dificuldade do reassentamento, mas também permitindo que o povo comum viva. E esta alocação nacional equilibra tanto o fornecimento de grãos quanto o sustento público. Consideração minuciosa. Sim. As duas estratégias do primeiro príncipe são excelentes. Elas resolvem a crise imediata, enquanto consideram um longo prazo. Verdadeiramente a visão de um estadista experiente. Bom. Que excelente política de ajuda pelo trabalho. Que excelente política de alocação nacional. Lenner. Não esperávamos que vós, no que diz respeito à administração civil, possuísseis uma perspicácia tão singular. Zhao Chen. No futuro, deves aprender com o teu irmão imperial mais velho. Lembra-te de prestar muita atenção ao sustento do povo. E não te restrinjas a tarefas superficiais. Sim. Maldito seja, pensar que tu, este caipira, roubaste todo o protagonismo. Parece que te preparaste minuciosamente para esta sessão matinal da corte. Sua Majestade, o vosso humilde súdito, tem um assunto urgente a relatar. A fome em Jiangzhou ainda não foi aliviada. E não é apenas devido a desastre natural. É também porque os funcionários corruptos de lá estão a causar problemas internamente. Eles substituíram o grão destinado ao consumo humano por farelo. O quê? Farelo? Isso é ração grosseira para gado. Como se atrevem a usá-lo para enganar as vítimas do desastre? Isto não é meramente corrupção. É total desrespeito pela vida humana. Totalmente vergonhoso. Como se atrevem a ser tão ultrajantes? Perderam toda a consciência. Onde é colocada a dignidade do povo comum? Isto é demasiado perverso. Pai Imperial. Se este assunto não for tratado, temo que isso esfrie os corações do povo em toda a terra. O vosso filho humildemente solicita que Sua Majestade despache imediatamente um censor comissário imperial, portando a espada imperial, para se apressar para Jiangzhou e investigar minuciosamente todos os oficiais envolvidos no caso. Uma vez confirmado, executá-los imediatamente sem perdão. Só ao fazer isso, poderemos dar o exemplo e confortar os corações do povo. Bem dito. Se não matarmos estes parasitas, não será suficiente para acalmar a indignação pública. Executai-o severamente e proclamai-o por toda a terra, que os funcionários corruptos serão severamente punidos. Que os funcionários corruptos serão severamente punidos. Que os funcionários corruptos serão severamente punidos. Esta é a habilidade que adquiri durante a minha década, e mais no palácio, através de exposição e aprendizagem constantes. Compreender as regras da corte. Saber como alavancar o momento para estabelecer autoridade. Estas são coisas que pessoas de escalão inferior, nascidas de famílias comuns, nunca poderão aprender. O que tens tu para te comparares a mim? Bom. Transmiti o nosso decreto. Para despachar imediatamente o censor de Jiangzhou. Para ir para Jiangzhou. Esses funcionários corruptos não devem ser presos. Lenner. O que acabaste de dizer? Estais a sugerir que toleremos tal comportamento? Irmão imperial mais velho. Como te atreves? Ousas ajudar os perversos e proteger oficiais corruptos? Funcionários corruptos que substituem grãos é um crime capital. Ele realmente disse que eles não deveriam ser presos. Se isto se espalhar, o povo comum certamente amaldiçoará a corte por compactuar com a corrupção. Eu realmente não sei o que o primeiro príncipe está a pensar. Como pode a lei ser tratada como uma piada? Esta ação vai verdadeiramente contra a razão e só irá incitar a raiva pública. Exatamente. Afinal, o primeiro príncipe regressou dos bairros de lata. Ainda carrega as falhas inerentes dessa origem. Como pode esse hábito ser facilmente quebrado? Eu estimo que os seus valores estão completamente distorcidos. Lenner. Deves dar ao imperador uma explicação razoável. Caso contrário, se não puderes fornecer uma justificação clara, quanto mais estes oficiais civis e militares, que não concordarão, nem mesmo eu, o imperador, posso tolerar as tuas tolices. A razão pela qual eu, vosso servo, digo isto, é porque um gen de grão foi trocado por 3 gen de farelo. Isso significa que onde originalmente uma pessoa podia ser alimentada, agora 3 pessoas podem ser alimentadas, sofrendo um pouco de indignidade em face da vida e da morte. O que importa? O farelo destina-se ao gado, não para consumo humano. Como podes desconsiderar até a dignidade do povo comum? Vítimas de desastres ainda são consideradas humanas? O que disseste? Como pode o primeiro príncipe proferir tais palavras sem coração? Que infortúnio para a nação. O meu da Huain
Ter realmente um príncipe que considera o povo comum como meras ervas daninhas. A conduta real enfatiza amar o povo como se fossem os próprios filhos. No entanto, o primeiro príncipe, pelo contrário, nem sequer trata o povo comum com seriedade. Como é que ele está apto a ser um príncipe? Irmão mais velho. As vítimas do desastre também são cidadãos do meu Dahuai. Como podes tratá-los com tanto desprezo? Pai Imperial. O povo comum é o alicerce do nosso Dahuai, e eles também são vossos súbditos. Precisamente por causa disto, os oficiais corruptos devem ser severamente punidos. As suas rações de cereais devem ser lhes devolvidas, e a sua dignidade restaurada. Bem dito, Sua Alteza Chen está certo. Pune severamente os funcionários corruptos. Restaurai a dignidade do povo. Pune severamente os funcionários corruptos. Vós dizeis que sou insensível. Vós dizeis que trato o povo comum com desprezo. Então eu quero perguntar a todos os funcionários presentes aqui: quem dentre vós pisou pessoalmente na área de desastre? Sois vós que resideis confortavelmente na capital, apenas capazes de falar grandiosamente e envolver-se em estratégia de poltrona em memoriais. Funcionários? Ou sois vós, um príncipe que viveu no palácio desde a infância, desfrutando de roupas finas e comida rica, e nem sequer sabe o que significa estar com fome? Se vós tivesseis verdadeiramente estado na área de desastre, então saberíeis que não importa o quanto a corta loque, o grão de socorro nunca é suficiente. Se não encontrarmos uma maneira de fazer uma mudança, então as vítimas de desastres que vós vedes em Jiangzhou se tornarão uma pilha de ossos brancos. Então solicite mais alocações de grãos da corte. O pai imperial jamais ficaria de braços cruzados. Nos últimos anos, a guerra tem sido contínua. Vós realmente acreditais que o Tesouro Nacional é tão rico como vós imaginais? Mas a corte alocou claramente grãos e fundos para o alívio do desastre. Verifiquei as contas em Jiangzhou. Essa prata simplesmente não estava lá. Gasta com o povo comum. Tudo foi parar às mãos de um homem, chamado Patrão Zhao. Como podes defender tal pessoa? Exatamente. Essas pessoas fundamentalmente não sabem como é a situação atual do desastre, mas insistem em fazer um exemplo de funcionários corruptos. E quais consequências severas isso irá desencadear? Como? O irmão imperial mais velho sabe que está errado. Por isso ele para de falar. Embora tenha ido para o bolso dele, isso também se deveu à sua habilidade. A corte imperial alocou prata. Ele gerou mais, confiando naquele dinheiro desviado, para comprar mais forragem. E salvou mais vítimas de desastres, permitindo que as vítimas vivessem mais alguns dias. Se não fosse por ele, então os esqueletos em Jiangzhou agora seriam ainda mais numerosos. Ridículo. Como você pode manter os olhos abertos e contar tais mentiras? Você até chama a corrupção de salvar o povo. Exatamente, estas duas coisas não podem ser confundidas. A justificação para a corrupção agora? Precisamente. Para salvar o povo, vós deveis primeiro salvar os funcionários. Se os funcionários não puderem sobreviver, como eles podem salvar o povo? Absurdo. Esta é a verdade. Essas inúmeras vítimas de desastres. Quem distribuirá grãos e fundos de socorro a eles? Vós distribuireis, ou eu? Ainda temos que confiar naqueles funcionários, grandes e pequenos. Se não os alimentarmos o suficiente, como eles podem servir a nação? Uma falácia para a história. Corrupção e suborno. Você consegue realmente argumentar uma justificação para eles? Você ainda tem alguma consideração pelas leis da corte imperial? Peço ao pai imperial que julgue com clareza. Pai imperial, vosso filho acredita que devemos primeiro poupar aquele funcionário corrupto de sobrenome Shao, porque agora este é o curso de ação mais seguro. Afinal, ele pode estabilizar a situação do desastre. Isso não está certo, Lener. Por que sabes disso? O oficial corrupto de sobrenome Zhao. Porque eu cresci em Jiangzhou, naquele lugar mais sujo e caótico. Lugar onde até mesmo uma refeição completa era um luxo. Eu cresci nas favelas. Como se escreve o caractere para funcionário? Duas bocas, uma acima da outra. Primeiro você deve alimentar a boca superior. Eu te digo, quantos fatos sangrentos eu testemunhei na camada inferior. Não é algo adequado para um príncipe, acostumado a roupas finas e comida rica desde a infância, não consegue entender, ao lidar com o sofrimento do povo comum. Você acha que prender alguns funcionários corruptos vai resolver tudo? Mas isto ainda é encorajar a tendência da corrupção. Você é destemido e desrespeitoso. Sem lei e imprudente.
Desde os tempos antigos até agora. Quantos funcionários honestos existiram? Quantos funcionários corruptos? Oficiais honestos são tão raros quanto penas de fênix e chifres de unicórnio. Enquanto oficiais corruptos são tão numerosos quanto as areias do Rio Amarelo. Isso mesmo, seu filho acredita. Que as pessoas não são sábias. Todos possuem ganância, raiva, medo e arrogância. Esta é a natureza humana. Acredito que os funcionários, grandes e pequenos, presentes aqui, todos guardam alguns segredos em seus corações, não é? Mas seu filho não está absolutamente tolerando isso. Contanto que eles adiram a postura mais fundamental. Não trair a nação. Não prejudicar o povo comum. E não cometer o grande mal de abalar a fundação de Darwin. Essas pequenas questões podem ser compreendidas. Afinal, o caminho da governança não é sobre se apegar a cada assunto, grande ou pequeno, mas sobre ver quem pode dedicar suas vidas à nação e fazer coisas práticas para o povo comum. Mas Lenner, esses oficiais corruptos não deveriam ser presos? Se eles não forem presos, quem respeitará as leis da corte no futuro? Claro que eles devem ser presos, só que não neste momento crítico. Agora, dezenas de milhares de vítimas de desastres estão esperando para serem salvas. Mas neste momento, se prendermos todos os funcionários envolvidos em corrupção, quem fará o inventário dos celeiros? Quem mobilizará os militares? Quem entregará essa palha nas mãos das vítimas do desastre? Pai Imperial, Jinzhou é um ninho de corrupção. Se simplesmente prendermos todos eles, temo que as pessoas capazes de trabalhar para Darwin serão poucas e raras. Mas não podemos simplesmente continuar a ser indulgentes com eles. Isso mesmo, não podemos absolutamente ser indulgentes com eles. Isto é proteger oficiais corruptos. Não podemos absolutamente ser indulgentes com oficiais corruptos. Não podemos absolutamente ser indulgentes com oficiais corruptos. Não é indulgência, é sobre o momento certo. Espera até que esta onda de desastre passe, as pessoas deslocadas estejam assentadas e os projetos de conservação de água sejam construídos. Então, auditaremos as contas. Aqueles que deveriam ter sua propriedade confiscada terão sua propriedade confiscada. Aqueles que deveriam ser exilados serão exilados. Nem um único será poupado. Mas agora, devemos primeiro deixar esses funcionários corruptos servir como funcionários trabalhadores por uma vez. Mas precisamos salvar vidas. Então, devemos usar as pessoas que podem fazer as coisas, mesmo que tenham motivos egoístas. Devemos primeiro salvar os vivos e então limpar a administração. Lenner, então, até quando teremos que esperar? Espera até que o primeiro grupo de pessoas deslocadas, sob o programa de trabalho alívio, comece a reparar os canais de irrigação. Espera até que os navios de grãos cheguem ao cais de Zhengzhou. Espera até que o povo comum possa receber um suprimento estável de rações. Espera até que o momento crítico tenha passado. Então, deixaremos os censores investigarem, e eles devem investigar minuciosamente. Garantiremos que aqueles funcionários que se envolveram em corrupção e suborno não possam escapar nem um único. Bom, bem dito, o combate à corrupção é inerentemente um desafio histórico. A corrupção gerada pelo monopólio do poder, a ganância fomentada pela fraqueza humana, as lacunas deixadas por falhas sistêmicas. Nada disso pode ser apressado. Devemos resolvê-los lentamente, expurgando-os um por um. Mas neste momento, o desastre está a lavrar como fogo. E as vidas do povo comum estão por um fio. Salvar os vivos primeiro, depois discutir a governação. Essa é a coisa mais crucial. Sim. Sim, sim. Sua Majestade fala a verdade. Sua Alteza Len também é previdente. Prender oficiais corruptos é certamente importante, mas se prender oficiais corruptos, atrasar o socorro ao desastre, e as vítimas perderem a sua chance de viver, isso seria verdadeiramente pôr o carro à frente dos bois. Sua Alteza Len entende como priorizar. Verdadeiramente sagaz. Sua Alteza Len é sagaz. Sua Alteza Len é sagaz. Lenner. O pai imperial censurou-te injustamente antes. Eu nunca esperei que considerasses as coisas tão profundamente. Até mesmo mais profundamente do que eu considerei. Zhao Chen, hoje, não é o teu irmão imperial mais velho quem deveria aprender contigo. Pelo contrário, tu deverias aprender muito mais com o teu irmão imperial mais velho. Aprende como ele coloca o povo comum em primeiro lugar. Sim, pai imperial. Seu filho apenas viu o ato superficial de punir a corrupção. Mas eu não pude, como irmão imperial mais velho, ver através da essência de salvar o povo. Eu realmente deveria aprender adequadamente com o irmão imperial mais velho. Você sabe onde perdeu. Você nem sequer experimentou.
o gosto da fome. Enquanto eu pisei incontáveis cadáveres famintos, para sobreviver até agora. Algum dos ministros tem mais memoriais a apresentar? Uma vez que não há mais memoriais. Então a sessão de hoje. Comunicado. Comunicado. O Reino do Lobo no Norte mobilizou 100.000 tropas na fronteira, exigindo 10.000 leiain de ouro de nós, 50.000 peças de tecido, 300.000 dan de grão, e aquelas 2 cidades no território do norte. Só então retirarão as suas tropas. Caso contrário, o quê? Caso contrário, eles arrasarão as fronteiras do nosso Darhuain e marcharão diretamente para a capital, que o ultraje, aproveitar-se do nosso Darhuain enquanto estamos fracos, e saquear enquanto o fogo arde. Eles realmente pensam que o nosso Darhuain é fácil de intimidar? Isto é demais. As desgraças realmente nunca vêm sozinhas. Os problemas internos ainda não estão resolvidos. E ameaças externas chegam novamente. O que devemos fazer agora? O Tesouro Nacional está vazio. A situação do desastre está a lavrar como fogo. Se entrarmos em guerra com o Reino do Lobo agora, as consequências seriam inimagináveis. Todos os ministros. O Reino do Lobo está a intimidar-nos demais. Devemos lutar ou procurar a paz? O pai imperial nunca deve ceder. O Reino do Lobo é insaciavelmente ganancioso. Se concordarmos desta vez, eles certamente acreditarão que nosso Darhuain é fraco e facilmente intimidado. E no futuro, eles se tornarão cada vez mais exigentes. Embora nosso Darhuain esteja sofrendo com desastres naturais, a dignidade nacional não deve ser perdida. Devemos mobilizar imediatamente o exército da fronteira e contra-atacar. Que eles conheçam o Darhuan, poderoso prestígio celestial. Você, que cresceu entre o povo comum, certamente tem algum entendimento do sustento do povo. Mas quando se trata de assuntos militares e diplomacia, você não é meu igual. Lenner, como vês este assunto? A estratégia do meu irmão mais novo imperial, superficialmente preserva a dignidade da nação. Mas, na realidade, empurra a nação para um abismo de perdição irreparável. Não devemos absolutamente lutar. Se não lutarmos, devemos ceder território e pagar indenização, e buscar a paz na humilhação? Como podemos não lutar? Devemos assistir passivamente enquanto o Reino do Lobo pisoteia a nossa terra e rios, e insulta o prestígio do nosso Darhuain. Este general subordinado originalmente pensou que o primeiro príncipe era um líder corajoso, mas, inesperadamente, ele é apenas um covarde que teme a guerra como um tigre. Isto traz verdadeiramente vergonha ao nosso Darhuain. No final, parece que te habituaste a dias fáceis. Temo que o primeiro príncipe, a fim de preservar a sua própria riqueza e estatuto, desconsidera completamente a honra da família imperial. Generais, sua lealdade e bravura são louváveis. Então, gostaria de perguntar: se a guerra estourar, de onde virão as provisões militares? Elas virão de Zhengzhou, onde cadáveres famintos cobrem os campos, ou serão retiradas do Tesouro Nacional, que precisa comprar grãos e forragem para o alívio de desastres? Além disso, a cavalaria de ferro do Reino Lobo se move como o vento. Se eles evitarem um confronto frontal, e, em vez disso, manobrarem para assediar nossa longa fronteira, fazendo com que nosso exército se esgote e sofra perdas, o que devemos fazer então? Isto. O Reino do Lobo já reuniu tropas na fronteira, colocando uma faca em nossas gargantas. Então, de acordo com o seu ponto de vista, devemos apenas assistir passivamente enquanto o Reino do Lobo vem à nossa porta para nos insultar, enquanto só podemos engolir nós orgulho e suportar, permitindo que eles levem o que exigirem? Você ainda tem algum espírito em você? Espírito. Não se trata de mostrar proezas momentâneas, mas de ser responsável pela vida de milhões de soldados e pessoas comuns em toda a Terra. Começar uma guerra agora é exatamente o que o Reino Lobo deseja. Eles estão ansiosos para que nós soframos conflitos internos e ameaças externas simultâneas. Naquela altura, com as linhas da frente tensas pela guerra e os refugiados na retaguarda fora de controlo, o Darhuain estaria verdadeiramente em perigo. Lenner, na sua opinião, o que deve ser feito? Vamos simplesmente concordar com a extorsão deles? Naturalmente, não concordaremos incondicionalmente. Esta ação do Reino do Lobo é essencialmente tirar partido da nossa desgraça. E definitivamente não se destina a uma guerra em grande escala. A estratégia deste súdito reside em atraso e intimidação. Atraso e intimidação? Primeiro, atraso. Enviar um orador habilidoso da nossa corte para negociar. Devemos declarar-lhes claramente que, embora o Darhuain tenha sofrido, a nossa fundação permanece intacta e somos absolutamente capazes de lutar. Podemos também oferecer uma pequena quantidade de tecido, seda e chá como um gesto de boa vontade.
Mas nunca devemos ceder nas exigências centrais, atrasar deliberadamente as negociações, para nos permitir estabilizar a situação interna e ganhar tempo. E quanto ao segundo ponto? Segundo, é a intimidação. Ordenar ao general que guarda o norte, que simule o reforço de tropas, plante numerosas bandeiras, aumente as fogueiras de cozinha à noite e levante poeira durante o dia, criando a ilusão de que um exército maciço está a avançar sobre eles. Além disso, divulgar a notícia de que garantimos o apoio do nosso aliado Ilu e planeamos lançar um ataque de pinça contra o Reino do Lobo, fazendo-os nutrir medo e apreensão, e não se atreverem a agir precipitadamente. Brilhante. Embora a estratégia do primeiro príncipe não mencione explicitamente a guerra, ela contém elementos ofensivos por toda parte, transformando o passivo em ativo. Exatamente. Bom, que excelente estratégia de adiamento e dissuasão. Lenner, você não só compreende o sofrimento do povo comum, mas também é profundamente versado em estratégia e táticas militares, e no caminho da substância e do vazio. Estas duas estratégias não só preservam a dignidade da nação, mas também evitam o conflito direto. Além disso, elas ganham tempo valioso para a nossa dinastia eliminar ameaças internas. Esta é verdadeiramente a melhor estratégia possível. Sim, parece que o primeiro príncipe é mais perspicaz que o segundo príncipe. Sua Majestade é sábio. Sua Alteza Lenner também é profundamente estratégico e perspicaz. Nós, súditos, estamos impressionados. Redijam o decreto imperial imediatamente, e procedam de acordo com a estratégia do primeiro príncipe. Instruam o primeiro-ministro e o ministro da guerra, para selecionar imediatamente emissários, e formular planos detalhados. Relativamente aos assuntos militares do norte, procedam de acordo com a estratégia do primeiro príncipe. Sua Alteza Lenner é brilhante. Manobras diplomáticas nunca foram uma simples questão de guerra ou paz, mas sim um concurso abrangente, de força nacional e estratégia, bravura imprudente. Só prejudicará a nação. Sua Alteza, por favor, espere. Sua Alteza, as suas percepções de agora sobre os assuntos de Estado foram verdadeiramente perspicazes e de longo alcance, iluminando imensamente este subordinado, doravante na corte. Espero que Sua Alteza ofereça mais orientação a este subordinado. Sim, uma perspectiva única. De facto, uma perspectiva única. Sua Alteza, este é um chá novo que pedi a alguém para encontrar em Jianyan. Se não se importa, por favor, guarde-o e experimente-o, para provar algo novo. Cavalheiros, desculpem, o que eu disse agora foi meramente cumprir o dever de um príncipe. Não pode ser chamado de orientação. Se realmente desejam servir da Huang, então, doravante na corte, proponham mais políticas que beneficiem o povo. Este é o melhor apoio que podem dar a mim e ao pai imperial. Sim. Sua Alteza. Orientação. Foi este subordinado, há pouco, que foi cego e tolo. Eu, na verdade, acreditei absurdamente que Sua Alteza vinha do povo comum e carecia de compreensão. Este subordinado estava enganado. Espero que Sua Alteza, sendo uma pessoa de grande magnanimidade, não guarde rancor contra uma pessoa tão míope quanto este subordinado e se rebaixe ao nosso nível. Não guardarei rancor contra aqueles que falam erradamente, mas não posso tolerar aqueles que agem erradamente. Cavalheiros, concentrem os vossos esforços devidamente em servir a nação. Sua Alteza é magnânimo. Então, este subordinado se retirará primeiro. Este subordinado se despede. Sua Alteza. O seu desempenho no salão hoje. Sua Majestade ficou muito contente. Há pouco, ao regressar ao estudo imperial. Ele até mencionou isso a este velho servo. Ele disse que Sua Alteza é o mais capaz príncipe imperial para aliviar as suas preocupações. Após essas poucas rodadas de confronto, o meu prestígio na corte imperial superou em muito Zhao Chen. Até a confiança do pai imperial se inclinou para mim. A posição de príncipe herdeiro está a apenas um passo. Eu estou meramente a fazer coisas práticas por Da Huang. A benevolência de Sua Alteza. Este velho servo testemunhou em primeira mão. No entanto, há pouco, quando Sua Alteza Chen partiu, a sua expressão estava bastante descontente. Você deve ainda prestar muita atenção. Quer a expressão dele seja boa ou não. O que é que isso tem a ver comigo? Inicialmente, pensei que, se ele se comportasse, se retirasse da competição pelo Palácio Oriental e parasse de disputar favores, eu pararia de pensar em ele ter roubado a minha vida, mas ele é tão ingrato. Então não me culpe por não mostrar misericórdia. Zhao Len. Por quê? Que direito tem aquele lixo inútil de
Receber a confiança do pai imperial. Obter o apoio de todos os oficiais. Antes, aqueles oficiais estavam todos girando em torno de mim. Mas agora, olhe para isto. Cada um deles foi bajulá-lo. Por quê? Sua Alteza, por favor, acalme a sua raiva. Você ainda tem Sua Majestade a Imperatriz, e Sua Alteza a Princesa a apoiá-lo. Ainda há uma grande chance de vencer. Uma chance de vencer? Agora, onde me resta alguma chance? Agora, aos olhos do pai imperial, só existe Zhao Len. Inaceitável. Isto não pode continuar. Se isto continuar, minha posição como príncipe herdeiro será perdida. Eu não posso perder. Eu absolutamente não posso perder. Vá. Organize reunião com o General Nian. Palácio Chancha. Hoje, o desempenho de Lenner na corte satisfaz grandemente o imperador, embora tenha sido a primeira vez, na capacidade de príncipe imperial, a discutir assuntos de Estado. Ele demonstrou grande estratégia. Isto é verdadeiramente louvável. Pai imperial, vos realmente o elogiastes demasiado. Ele não passa de um sujeito que saiu dos bairros de lata. O sujeito que saiu. Que capacidade real poderia ele ter? Eu penso que ele meramente teve sorte e acertou. Quando se trata de estratégia, quem pode comparar-se a Zhao Chen? É verdade. Liner só regressou recentemente ao palácio. Etiqueta da corte. Ele ainda nem sequer dominou. Quanto mais assuntos de Estado. Zhao Chen adere estritamente às regras. Mas Lenner, seja em relação ao sustento do povo e ao Estado, ou a assuntos de relações exteriores, alcançou feitos significativos. Vós todos sempre carregais o preconceito contra o nascimento de Lenner. Deve ser mudado. Sim. A propósito, a caçada de outono no 10º dia do próximo mês. Todos vós devereis acompanhar o imperador. Desta vez, nós convidamos Yi Lubão, o governante do país de Leal. Lembrai-vos bem quando chegar a hora. Deveis ser cautelosos na fala e na ação. E absolutamente não deveis desonrar a reputação do nosso Dahuain. Pai imperial. Aquele de quem você fala é aquele que domina o norte. Yi Lubão, o governante do país de Leal. Ele comparecerá pessoalmente à caçada de outono do nosso Dahuain. Isso está correto. Nós ouvimos. Yi Lubão está a aproximar-se dos 50. E tem apenas uma filha, a quem ele considera a menina dos seus olhos. A razão pela qual ele está disposto a vir desta vez, nós estimamos, é que ele deseja selecionar um genro adequado para a sua amada filha. Lenner. Zhao Chen. Ambos deveis ter um bom desempenho. Se pudermos finalizar esta aliança matrimonial, então nosso Dahuain e o país de Leal tornar-se-ão parentes por casamento. Nessa altura, não haverá mais guerras na fronteira. E a força nacional também subirá a um nível superior. Zhao Chen, mãe imperatriz, está à espera de segurar um neto. Deves ter um bom desempenho. Não percas esta oportunidade. Sim, mãe imperatriz. O país de Leal tem soldados fortes e cavalos robustos. Se pudermos tornar-nos parentes por casamento com eles, certamente aumentará o poder do nosso Dahuan. No entanto, Zhao Li não precisa de ir, certo? Essa princesa nem sequer olharia para lixo como ele. Irmã imperial. Desprezas assim tanto o teu irmão mais novo. É exatamente assim. A princesa mais velha do país de Leal tem um temperamento distante e orgulhoso, e despreza toda a gente, mesmo os mais nobres e estimados príncipes herdeiros de vários países. Não conseguem chamar a sua atenção. Tu nem sequer conheces a etiqueta da corte. E pareces totalmente empobrecido e gasto. Como poderia ela gostar de ti? Apenas alguém tão notável como Zhao Chen pode merecer um olhar favorável dela. Len Yi. Que tipo de conversa é esta? De que forma é que Lenner, inferior a Zhao Chen? Lenner. Pai imperial acredita em ti. Se conseguires finalizar esta aliança matrimonial, nós conceder-te-emos a autoridade
para mobilizar as tropas da guarnição da capital. Isso é, 30.000 soldados de elite completos. Deve saber o peso deste comando militar. O vosso súdito certamente fará o seu melhor. E corresponderá às expectativas do pai imperial. 30.000 tropas de elite. Parece que o pai imperial está favorecendo cada vez mais este sujeito. Não. Eu não posso permitir que isto continue. O comando militar da guarnição da capital deve ser obtido. Será de grande ajuda em relação à posição de príncipe herdeiro. Pai imperial, vós não deveis. Ele não entende nada de comandar um exército. Se lhe dermos 30.000 tropas de elite, seria apenas um desperdício. Seria melhor dá-las a Zhao Qian. Ele certamente fará grande uso delas. Limir. Zhao Qian tem desde a infância estudado estratégia militar com o grande tutor. Ele possui verdadeira capacidade. Tu és diferente. Nunca estiveste envolvido no comando de um exército. Mesmo que possuas autoridade militar, seria difícil para ti geri-la. Ouve a tua mãe imperatriz. Apenas deixa o teu irmão Chen ir participar. Mãe imperatriz, irmã imperial. É verdade que não estudei etiqueta ou estratégia militar, mas não ter estudado não significa que me falte verdadeira capacidade. De que serve a mera conversa? Eu duvido que sequer saibas o que é a caçada de outono. Se tens capacidade, então mostra as tuas verdadeiras habilidades. Mas eu penso que tu apenas trarás vergonha ao nosso Dahuan. E te tornarás um motivo de chacota, prejudicando assim a amizade entre as nossas duas nações. Não há necessidade de mais discussão. Lener. Se queres ir, então vai. Nestes próximos dias, eu enviarei alguém especializado para te ensinar, quando chegar a hora. Deves ter um desempenho excepcional. Obrigado, pai imperial. O vosso filho certamente fará o seu melhor. E corresponderá às expectativas do pai imperial. O pai imperial ligando a autoridade militar e o casamento, a caçada de outono. As suas intenções não podiam ser mais claras. Esta não é uma caçada comum. Está claramente a usar o trono e o clã da imperatriz como moeda de troca, testando-me a mim e a Zhao Qian, para ver quem é digno da posição de príncipe herdeiro. A caçada real. Irmão Yilu, comparecer pessoalmente à caçada de outono de Dahuan é verdadeiramente uma grande fortuna para o nosso Dahuan. Yanjiu, princesa do país de Liao. Sua Majestade é demasiado modesto. Yilu Bo, o governante do país de Liao. Ser convidado a testemunhar este grande evento é verdadeiramente um banquete para os meus olhos. Esta jovem tem uma presença extraordinária. Poderá ser a estimada filha do irmão Yilu? Ela é, de facto, a minha humilde filha. Yanjiu, saúda Sua Majestade. Yanjiu saúda Sua Majestade. Dispense as formalidades. Cheia de espírito e galhardia. De facto, ela possui o porte do irmão Yilu. É apenas uma pena que seja uma filha. Eu só desejo que ela encontre um genro digno em breve, para herdar a minha fundação. Aqueles dois são ambos filhos imperiais de Sua Majestade. Irmão imperial mais novo, olha. Este é o cavalo tesouro da lua de neve, que implorei ao Duque Gengo para emprestar. É rápido nas patas, e compreende a natureza humana. Com ele a ajudar-te hoje, certamente caçarás a maior quantidade de presas. Este é realmente um cavalo fino incomparável. Irmã Imperial, você é tão boa para mim. Obrigado, Irmã Imperial. O irmão imperial mais novo certamente não falhará. As suas expectativas em relação a mim, Sua Alteza, a Princesa Imperial, realmente adora Sua Alteza Chen. Este cavalo tesouro neve da lua. É a menina dos olhos do Duque Gengo. Nunca emprestado. Pelo bem de Sua Alteza Chen, Sua Alteza Princesa Imperial. Realmente se esforçou muito. De facto, Sua Alteza Chen e Sua Alteza a Princesa são o dragão e a fênix do palácio. Os irmãos são harmoniosos. Isto é uma grande fortuna para a família imperial. Sim. Certo, Sua Alteza Princesa Imperial. Recordo-me que Sua Majestade instruiu vós a preparar desmontadas para os dois príncipes imperiais. Sua Alteza Lena acabou de regressar ao palácio. Vós esquecestes de preparar um cavalo para ele, ou esquecestes? Se não houver cavalo, então Sua Alteza Lena não pode participar na caçada de outono deste ano. Como pode ser? Alguém, tragam-no para cá. Estamos prestes a retornar. O pai imperial me enviou para me despedir de você. Princesa Yanjiu. Seu estimado pai está de ótimo humor hoje, eu presumo. Esta viagem foi bastante agradável. O pai imperial hoje. De fato, estou muito feliz.
Se Sua Alteza não tivesse agora falado para resolver o impasse, provavelmente teríamos terminado infelizes e partido, graças a você, Sua Alteza Len. A manga de Sua Alteza está empoeirada. Por favor, use isto para limpá-la. Isto é algo que eu mesma bordei. Não é valioso. Mas peço a Sua Alteza que não o despreze. Princesa Yangel. Você é. Eu não quis dizer mais nada. Eu apenas senti que Sua Alteza trabalhou duro hoje. Este pequeno item serve como meu sinal de gratidão. Princesa. Eu sei o que você quer dizer. Portanto. Então, Sua Alteza não está disposta. É isso mesmo? Princesa Yangel. Atualmente, eu não sou o príncipe herdeiro. Eu sou meramente um príncipe imperial que retornou ao palácio há pouco tempo. Além disso, eu sou originário das áreas mais humildes. Comparado ao seu status como princesa do país de Liao, a diferença é imensa. Você não tem medo de que os outros fofoquem. O histórico de alguém nunca foi o padrão para medir uma pessoa. Agora há pouco, quando você estava na frente de todos, você foi capaz de estabilizar a situação e também entender os pensamentos do meu pai imperial. Esta coragem e sabedoria, comparadas àqueles príncipes imperiais, que só sabem falar sobre benevolência e retidão, são centenas de vezes mais fortes. Eu nunca desprezei seu histórico, nem sinto que você é indigno de mim. Sou grato pela aceitação da princesa, mas, se eu lhe propusesse casamento com este status, mesmo que você não se importe, isso faria com que a família imperial Liao perdesse toda a honra. Isto é algo que eu não estou disposto a ver. Princesa Yangel, você está disposta a esperar por mim, até depois que eu tomar a posição de príncipe herdeiro, e então me casar com você com grande honra. Sua Alteza Len, eu estou disposta. Lenner. Você é verdadeiramente a estrela da sorte de Darhuain. Após este incidente, permite que o relacionamento entre o nosso Darhuain e o país de Leal avance ainda mais. Além disso, eu vejo aquela princesa. Parece ter sentimentos por você. Princesa Yanju. Como ela poderia gostar de uma pessoa do calibre dele? Silêncio. As coisas que você fez durante a caçada de outono, eu ainda não acertei as contas com você. Se não fosse por Lenner ter lidado com isso corretamente, e facilitando o relacionamento entre o nosso Darhuain e o país de Leal, poderia você agora ainda estar sentado aqui, tão pacificamente? Pai Imperial, por favor, acalme a vossa ira. O vosso filho não o pretendia de modo algum na altura. Não intencional. Você sabe que consequências às suas ações não intencionais irão trazer alguma consequência para o nosso Darhuain. Se o país de Leal rompesse a aliança, nós não teríamos apoio. Sem mencionar o Reino do Lobo, a espreita no norte. Os estados vizinhos também se levantariam e atacariam. Perdoe-me, Pai Imperial. O vosso filho reconhece o seu erro. Você não precisa se desculpar comigo. Você deveria agradecer ao seu irmão imperial mais velho. Obrigado, irmão imperial mais velho, por me teres ajudado. Espero que desta vez lhe permita aprender uma lição. Não volta por um momento de bravata. Colocar toda a Darhuain em perigo. Irmão mais novo. Acato respeitosamente a vossa instrução. Lenner. Desta vez, você de fato prestou um grande serviço ao Darhuain. Fale. Que tipo de recompensa você deseja? Pai Imperial, vós prometestes anteriormente ao vosso filho, desde que este filho se saia bem, vós entregaríeis a autoridade militar dos 30.000 guardas imperiais ao vosso filho. Pai Imperial, absolutamente não. Ele só recentemente retornou ao palácio. Seu caráter ainda não foi comprovado. Como pode ser permitido que ele detenha um poder militar significativo? Sim, Pai Imperial. Essas são as tropas que protegem a segurança da capital. Estais a insinuar que eu nutro umas intenções e usariam esses 30.000 membros da elite para se rebelar? O irmão mais novo não se atreve. Lenner, a autoridade militar não é um assunto pequeno. Depois que você se familiarizar com os assuntos da corte, o Pai Imperial irá naturalmente. Pai Imperial, estás talvez a voltar atrás na vossa palavra. Limer, a mãe imperatriz sabe que possuis grande talento, mas os assuntos militares são complicados. Por que não? Deixamos primeiro Zhao Tian geri-los temporariamente? Ou não? Aprendes ao lado do teu irmão imperial mais novo? O que disseste?
algo que ganhei por mérito próprio. E o benefício final vai para ele. Mãe Imperatriz. O vosso favoritismo é demasiado descarado, não é? Limir. Limir. No coração da tua mãe imperatriz. És tão importante quanto Zhao Chen. Basta. Vós dizeis sempre que somos iguais. Contudo, quando regressei ao palácio, vós imediatamente vos virastes para confortar. Ele, que tinha sofrido um pequeno agravo. Ele quase causou a minha morte. Contudo, vós ainda falais em defesa dele. Agora, eu provei o meu valor por mérito próprio. Contudo, vós ainda credes que Zhao Chen é mais merecedor da autoridade militar. Mãe Imperatriz. O que exatamente devo fazer para me tornar o bom filho no vosso coração? O estáis a dizer que do princípio ao fim eu fui apenas um estranho. Limir. A mãe imperatriz estava errada. Meu Limir. Antes. Foi de facto a tua mãe imperatriz. Quem falhou em considerar os teus sentimentos? Pare aqui, fingindo ser lamentável para ganhar simpatia. Quem não sabe que você quer usar este incidente para exigir autoridade militar? Olhai, a mãe Imperatriz está a ajudá-lo. Até a minha própria irmã o protege em todo o lado. Eu estava errado. O vosso único parente é Zhao Chen. Enquanto eu sou apenas um estranho. Você ainda está fingindo. Silêncio. Lenner. Não é que o seu pai imperial não queira entregar o poder militar a você. É apenas que este poder militar é muito pesado, e você não consegue lidar com ele. Pai Imperial, o vosso filho sabe que as suas capacidades ainda são superficiais, mas precisamente porque lutei para sair da lama e do lodo, eu compreendo ainda mais o peso da autoridade. Eu luto, não por ganho pessoal, mas porque não desejo que o poder militar de Dahuan caia nas mãos de alguém que carece completamente de linhagem da família imperial. Além disso, esta pessoa ainda é um inimigo derrotado meu. Você. Se vós insistis em mostrar favoritismo, então partirei imediatamente. Embora Zhao Chen tenha sido criado ao nosso lado, ele só possui a arrogância de um príncipe, faltando-lhe a fibra para lidar com responsabilidades. Mas Lenner é diferente. Ele subiu de baixo. Entende a paciência e ousa lutar. Até mesmo esta tática de recuar para avançar. Assemelha-se muito a como eu era naquela época, quando eu conquistei esta terra. Este reino deve ser entregue, em última análise, a alguém que possa suportar o fardo. Lenner. O seu pai imperial estava errado. Eu fiz você sofrer no passado. E agora eu devo fazer você suportar agravos. Permita. Eu concedo este poder militar a você. Mas você deve se lembrar. Ao deter o poder militar, você deve certamente assumir a responsabilidade. Nunca fale. A nossa confiança. Obrigado, Pai Imperial. O vosso filho certamente não desapontará o Pai Imperial. Pai Imperial. Não há necessidade de mais palavras. A nossa decisão é final. Hoje. Todos estão cansados. Retornem cedo para descansar. Despedindo-se respeitosamente do Pai Imperial. Irmão Imperial mais novo. Parabéns, Irmão Imperial mais velho. Zhao Chen. Zhao Chen. Aquela atuação foi verdadeiramente exaustiva. Contudo, visto que o Pai Imperial está disposto a conceder-me um poder militar tão crucial, eu estimo que em breve ele anunciará que a posição de príncipe herdeiro me será passada. Espere. Você hoje publicamente humilhou Zhao Chen. Diga. Isso foi deliberado. Eu fui deliberado. Você? Eu estava meramente a devolver olho por olho. E daí? Só a você é permitido humilhar-me. Mas estou proibido de retaliar? Você tinha que tratar Zhao Chen assim? Ele é tão inocente e gentil. Por que você o intimida tanto? Inocente e gentil? Pelo bem do nosso relacionamento fraternal. Eu lhe digo isto. Mantenha-se longe de Zhao Chen. O que você vê não é necessariamente verdade. Você se atreve a semear discórdia entre mim e Zhao Chen? Você é realmente desprezível. Já que a irmã imperial mais velha não deseja ouvir, então finja que eu nunca falei. Espere.
Você não se explicou claramente. O que mais há para eu dizer? Eu só quero lhe dizer: o favoritismo de hoje será uma desgraça futura. Vá selecionar 20 damas do palácio de origem limpa e aparência adequada. Divida-as em 2 grupos. 10 pessoas por grupo. Envie-os separadamente para Lenner e para os aposentos de Zhao Chen. Sua Majestade está planejando fornecer aos 2 altezas concubinas? Precisamos preparar de acordo com as regras de conferimento oficial. Preparar? Não é necessário. Envie-as sob o pretexto de atender às suas necessidades diárias e acompanhá-los nos seus estudos. Lembre-se, instrua as damas do palácio a aderir estritamente aos seus deveres e, ao mesmo tempo, monitorar as ações dos 2 altezas. Relate-me a qualquer momento. Nenhum erro é permitido. O seu servo entende. Lembre-se, Este assunto deve ser tratado com naturalidade. não os deixe perceber que eu estou deliberadamente a testá-los. O seu servo entende. A posição de príncipe herdeiro. Não tolera superficialidade. Sua Alteza. Nós, vossos servos, fomos ordenados por Sua Majestade a vir e atender às necessidades diárias de Sua Alteza e acompanhá-lo em seus estudos. Estará o Pai Imperial a tentar testar-me novamente? O decreto do Pai Imperial, eu já estou ciente dele. Não precisa me atender de perto. Vá residir no pátio lateral. Limpo o pátio diariamente e arrumo o estudo. É só isso. Se não for convocado, não precisa vir prestar respeitos. Sim, Sua Alteza. Reportando a Sua Alteza. Sua Majestade disse que você tem estado trabalhando arduamente ultimamente e selecionou especialmente 10. 10 pessoas foram selecionadas, damas do palácio bem comportadas do palácio, para atender às suas necessidades diárias e acompanhá-lo nos seus estudos, para ajudá-lo a relaxar. O pai imperial enviar subitamente damas da corte. Estará ele a demonstrar afeto por mim? Ou estará ele a testar-me, anteriormente, durante a caçada de outono e o debate da corte? Aquele miserável inútil superou-me. Se eu me comportar adequadamente desta vez, será que isso fará o pai imperial pensar que estou a ser demasiado deliberado? Então devo incomodar o eunuco Wen. Além disso, agradeça ao pai imperial em meu nome. Pode retirar-se primeiro. As damas do palácio aqui são suficientes para a assistência. Sim. Sua Alteza. Uma vez que o pai imperial vos concedeu, a mim, a partir de agora, sois pessoas dos meus aposentos de dormir. As regras neste palácio são rigorosas. Declararei as verdades desagradáveis de antemão. Não pergunte o que não deve ser perguntado. Não diga o que não deve ser dito. E absolutamente não fofoque lá fora. Todos vocês entenderam? Nós, seus servos, compreendemos. Seguiremos respeitosamente as instruções de Sua Alteza. Não há nenhuma tarefa urgente agora. Você deve primeiro ir ao escritório e organizar os memoriais. Depois vai, apare as flores e plantas fora do salão, sem a minha convocação. Ninguém tem permissão para entrar na câmara interna sem autorização. Sim, Sua Alteza. Você. Venha aqui. Sua Alteza. Diga-me. O pai imperial pediu para você me testar? Confesse honestamente. Se houver sequer meia mentira, esta Alteza não o poupará.
Sua Alteza é perspicaz. Sua Majestade apenas sentiu preocupação pela sua dificuldade. E especificamente ordenou a nós, servos, que viéssemos e o servíssemos bem. Ele também disse que o senhor é o futuro do Dawangi. E deve ser bem cuidado. Não há absolutamente nenhum outro significado. Isso é verdade. Mesmo que fosse um teste, e daí? O que o pai imperial deseja é a postura de um príncipe herdeiro. Se eu não ousar sequer aceitar este pequeno favor, isso faria com que eu parecesse tímido, faltando qualquer traço do porte do príncipe herdeiro. Já que o pai imperial lhe disse para me servir bem, então você deve servir com mais atenção. Venha. Sente-se no colo desta Alteza. Entregue a esta Alteza os livros sobre a mesa. E organize-os claramente, um por um. Sua Alteza, isto é impróprio. Nestes aposentos de dormir. Minhas palavras são as regras. Sua Alteza. Um mês depois. Diga-me, neste último mês, o tratamento das damas do palácio pelos 2 príncipes imperiais. Qual foi a situação? Reportando a Sua Majestade, Sua Alteza Len instalou as damas do palácio no pátio lateral, além das instruções diárias para a limpeza e organização do estudo. Ele nunca se tornou íntimo das damas do palácio. E estas 10 damas do palácio estão todas completamente ilesas. Sua Alteza Chen instalou as damas do palácio nos seus aposentos de dormir. Havia folia noturna. Agora, todas as 10 damas do palácio não são mais virgens. Pai imperial, vosso filho apenas sentiu que as damas do palácio estavam solitárias e lastimáveis, e queria cuidar melhor delas. Não foi intencional perder a decência, cuidando das damas do palácio? Você não consegue sequer controlar os seus próprios desejos. Como irá controlar as tentações que enfrentará no futuro? As ações de um imperador devem evitar estritamente a palavra indulgência, se um dia tiver o império em suas mãos. Mas devido a desejos egoístas pessoais, negligenciar os assuntos de Estado, como poderá ser digno de o povo do Dahuain? Esqueceu-se. Porque eu lhe ordenei que residisse no palácio Shenqian. Vosso filho reconhece o seu erro. Lener, por que você não tocou nas damas do palácio? Reportando ao pai imperial. Vosso filho acredita que estudar assuntos atuais e governança é mais importante. Eu não desejava atrasar assuntos sérios, por causa de apegos sentimentais. Você deve aprender adequadamente com seu irmão imperial mais velho, diante da beleza, ser capaz de manter a própria integridade, e distinguir entre o que é importante e o que não é. Este autocontrole é o verdadeiro comportamento de um príncipe herdeiro. O teste de hoje não tinha a intenção de puni-lo, mas de fazer você entender que, como príncipes imperiais, o que repousa sobre seus ombros é o futuro do Dahuai. Se você não consegue resistir nem a esta pequena tentação, como poderá ele suportar o fardo desta nação e Estado? O temperamento de Lener, estratégia e coragem são todos suficientes para suportar grande responsabilidade. É hora de estabelecê-lo como príncipe herdeiro. Muito bem. Todos vocês, voltem e descansem. Amanhã, no estudo imperial, eu tenho algo a anunciar. Entendido. Entendido. Acabou. Agora, a balança do pai imperial pendeu completamente para este miserável inútil. Eu devo pensar numa maneira. Sua Alteza, convocando este velho súdito tarde da noite. Há algum assunto importante que deseje instruir? General Nian. Amanhã, o pai estará no estudo imperial, testando a mim e a Zhao Len. Receio que ele pretenda decidir a posição de príncipe herdeiro. O que você pensa? Quem o pai imperial escolherá? Sua Alteza estudou no palácio desde a infância, e é profundamente favorecido pela mãe imperatriz e pela princesa. Em termos de antiguidade, naturalmente, Sua Alteza detém a vantagem. Antiguidade? Aos olhos do pai imperial, as conquistas de Zhao Len agora são muito mais úteis do que a antiguidade, durante a caçada de outono.
Ele agradou Ilubal. E ele é eloquente na corte. Esta posição de príncipe herdeiro. Se eu não lutar ativamente por ela, ela mais cedo ou mais tarde cairá nas mãos daquele desgraçado inútil. The film was translated and narrated by M Media. Este é o pó dos 5 venenos, incolor e inodoro. Misturado no chá. Meia hora. É suficiente para causar danos graves aos 5 órgãos vitais, causando morte súbita. Sua Alteza está pretendendo, amanhã, durante a discussão no estudo imperial, encontrarei uma maneira de o pai beber esta chávena de chá, assim que o pai imperial falecer. Eu imediatamente, em nome do príncipe herdeiro, assumirei o comando da situação geral, e então declararei que Zhao Len cobiçou o trono e envenenou o pai imperial. Naquela altura, você liderará a guarda imperial para o capturar, com a autoridade militar nas suas mãos, mais o apoio da minha imperatriz mãe, irmã imperial. O reino de Darhuain será meu. Mas regicídio é um crime hediondo punível com a extinção do clã. E se? Não há e se. Se você me ajudar a ter sucesso, no futuro, você desfrutará de interminável glória e riqueza. Mas se você ousar desertar no momento crucial, as vidas de toda a sua família não serão poupadas. Este velho súdito obedece à ordem. Bom. Muito bom. Amanhã ao meio-dia, você lidera 300 guardas imperiais de elite, para fazer guarda fora do estudo imperial, e agir de acordo com o meu sinal. Zhao Len, pai imperial. Quem lhe disse para não saber o que é bom para você? Então não me culpe por ser implacável. Recentemente, eu organizei manuscritos antigos. E senti-me bastante emocionado. Hoje, vocês dois deverão selecionar cada um uma linha ou um poema deles e explicar o seu verdadeiro significado, permitindo também que eu saiba o que está em seus corações e o que ocupa suas mentes. Pai imperial, vosso filho mais aprecia de sua majestade a viagem a Jianyan no ano passado, as linhas escritas, barcos navegam sobre as ondas esmeralda, pessoas vagueiam dentro da pintura. Esta linha é maravilhosa, é direta e encantadora. A concepção artística é bela, mesmo os vendedores comuns e trabalhadores no mercado, e as crianças vendendo figuras de açúcar, todos podem entender e cantá-la. Isto mostra que no coração do pai imperial, o povo comum está sempre presente. Isto é verdadeiramente compartilhar a alegria com o povo, com os pés no chão. O que Zhao Tan diz está absolutamente certo. A benevolência de sua majestade. Você ouviu isso? Este é o ponto de vista de Zhao Chen. Algumas coisas são naturalmente tão diferentes quanto nuvens e lama. Lener. E quanto a você? Respondendo ao pai imperial, o que o vosso filho se lembra é o longo poema que o pai imperial compôs ao subir o passo de Amém durante a turnê do norte no ano retrasado. Recordando os reis e nobres de eras passadas, todos estavam determinados a resolver as tristezas do mundo. O florescimento de Qin Yan, méritos e falhas entrelaçados, a glória de Tang, a riqueza de Song, ascensão e queda são difíceis de deter, cavalos de ferro e rios gelados, sabedoria, esquemas e jogos de poder, acabam por se tornar fumo desolado cobrindo montes antigos. Neste dia presente, devemos herdar o passado e inaugurar o futuro, compondo um novo outono. Pai imperial, este poema não é vangloriar-se de conquistas pessoais, mas sim usando a perspectiva de imperadores ancestrais, para ver os seus méritos e também ver as suas falhas. Isto é, uma clareza rara para um governante e autorreflexão. Portanto, vosso filho súbdito acredita que o verdadeiro alcance no poema do pai imperial não é a descrição de paisagens magníficas, nem a recordação da força passada. É aquele sentido de responsabilidade de herdar o passado e inaugurar o futuro. É a profunda consciência do aviso de que a ascensão e queda são difíceis de deter, e é o esforço meticuloso para garantir um novo outono estável para o povo sob o céu. A beleza da poesia reside na sua retórica, mas a sua alma reside no bem-estar do povo e no alcance. Lener. Você consegue discernir o sofrimento do povo
a partir de um único poema. E você também entende o meu desejo para que o povo viva em estabilidade, esta perspicácia. Isto é mais precioso do que ler 100 pergaminhos. É verdadeiramente inestimável. Zhao Chen, você ouviu isso? Recitar poesia exige ver o cerne e o coração. Você só viu a deriva dentro da pintura, mas esqueceu que Jiang Zhou tinha acabado de sofrer uma seca severa. Eu só esperava que o povo logo encontrasse estabilidade. Você não estuda diligentemente. E ao ler poesia, você só olha para a superfície. Como pode você entender as condições do povo e compreender o fundamento do Estado? A posição de príncipe herdeiro tem estado vaga por muito tempo. E Lener é capaz de discernir ambição a partir da poesia. Se importa tanto, demonstra consideração por mim, e é ainda mais capaz de discernir o sofrimento do povo. O seu talento, sabedoria, caráter e visão são dignos desta grande responsabilidade. Pai imperial. Quão importante é a posição de príncipe herdeiro? Como pode depender apenas de alguns versos de poesia para tomar uma decisão em que Zhao Chen é inferior a Zhao Lin? Você não pode ser tão parcial. Isso mesmo, Sua Majestade. A posição de príncipe herdeiro é o alicerce da nação. Não deve ser tratada com tanta negligência. Sua Majestade, por favor, reconsidere. Além disso, Zhao Chen estudou sob o grande tutor por muitos anos e fez progressos consideráveis. Não é que eu seja parcial. Lener, quer fossem as discussões na corte ou a caçada de outono, eu testemunhei tudo isso. Minha decisão é final. Não há necessidade de mais discussão. Mãe Imperatriz. Pai Imperial está absolutamente certo. Por favor, não fique zangado. Tome um gole de chá primeiro, para acalmar sua garganta. Zhao Chen. Embora em termos de visão e alcance você seja inferior ao seu irmão imperial mais velho, no entanto, você é bondoso. Mesmo que seu irmão imperial mais velho se torne o príncipe herdeiro, eu não o tratarei injustamente. Sim. Eu, seu filho, compreendo. Pai imperial é o melhor para mim. Então, depois de amanhã, realizarei a cerimônia de investidura para estabelecer o primeiro príncipe Zhao Lin como Sua Majestade. Pai Imperial. Sua Majestade, o que há de errado? esta posição de príncipe herdeiro. Deveria ser minha por direito. Como pode ser a vez dele, daquele miserável inútil que rastejou dos bairros miseráveis, para se sentar nela? Você. O que você disse? Zhao Che, como você pode falar com o pai imperial desse jeito? Peça desculpas rapidamente ao pai imperial. Desapareça. Você realmente me envenenou. Se você tivesse me estabelecido obedientemente como príncipe herdeiro, nada teria acontecido. Poderia ter desfrutado dos seus últimos anos em paz. Mas quem mandou você ser um governante incompetente? Eu, desde a infância no palácio, estudei diligentemente por muitos anos. Estratégia militar. Assuntos de Estado. Qual deles eu não li? Como poderia eu ser inferior a este miserável inútil? Você simplesmente não consegue ver claramente quem é o verdadeiro talento. Filho rebelde. Zhao Che, você está insano. Você ousa insultar Sua Majestade e envenenar Sua Majestade. Este é o crime de traição, punível pela execução das 39 gerações do seu clã. Zhao Che. Traição? Execução das 9 gerações do meu clã? Assim que eu ascender ao trono, toda a Darhuain será minha. Ainda será a vez deste velho de me julgar? Você. Pai Imperial, você me forçou. Originalmente, se você tivesse obedientemente me passado a posição de príncipe herdeiro, eu teria permitido que você desfrutasse dos seus últimos anos em paz. Mas você insistiu em favorecer este miserável inútil. Então não me culpe por ser implacável. Zhao Chen. Acreditas verdadeiramente que o pai imperial foi tendencioso? Que ele decidiu sobre uma posição tão importante de príncipe herdeiro? O que mais poderia ser?
Será que não foi porque as tuas habilidades eram deficientes? Esqueceste o que aconteceu na corte imperial? O que os oficiais te disseram? Esqueceste também durante esta caçada de outono? O governante do país de Liao, qual foi a avaliação dele sobre ti? Seja em reputação, diplomacia, visão ou alcance. Tu não te podes comparar a mim. Eu estudei no palácio desde a infância. Li 100 vezes mais livros do que você. Como você poderia se comparar a mim? Esqueça. Não tenho necessidade de discutir com você, agora que o resultado está decidido. Você só pode se tornar um prisioneiro. Guardas. Zhao Chen. O que você está fazendo? Está tentando se rebelar? Pai Imperial, você só percebe isso agora? O general Nian há muito tempo foi conquistado por mim. A guarda imperial da capital está agora toda sob meu controle. Eu estou tomando este trono hoje. E meu querido irmão imperial mais velho, você, no final, ainda não conseguiu me derrotar. Zhao Chen, acorde. Você não pode continuar cometendo erro após erro. Pare de falar bobagens comigo, General Nian. Leve todas estas pessoas e as reprima para mim. Quem ousar resistir, mate sem piedade. O que você está fazendo? Traidor. Você conspirou com facções. Secretamente planejou a rebelião. A evidência é conclusiva. Sua Alteza Imperial, o Príncipe Herdeiro, me ordenou que esperasse aqui por muito tempo. O quê? O quê? Sua Majestade, este é o antídoto. Você me traiu. Você, Nian, não se esqueça. Ontem à noite você, o velho ministro, foi leal à Fundação Nacional de Dahuain. Isso é Sua Majestade e a sucessão legítima. Como eu poderia conspirar com um súdito rebelde e traidor como você e chafurdar na lama? Sua Alteza Imperial, o Príncipe Herdeiro, viu através de sua conspiração há muito tempo. Todos os oficiais e soldados, atendam a minha ordem. Capturem o traidor Zhao Chen. Não se aproxime. Recuem todos vocês. Caso contrário, eu a matarei. Zhao Chen, você está insano. Solte-me. Irmã Imperial. Você não me amava mais. Então me ajude. Uma última vez. Besta, solte o Len Yi. Prepare para mim cavalos rápidos e passes para sair da cidade. Deixe-me ir. Caso contrário, eu perecerei junto com ela. É necessário ir tão longe? A irmã imperial tratou-te muito bem. E daí? Ela não é nada mais do que meu peão para ascender ao trono. O que você disse? Irmã Imperial. Não é só você. A Imperatriz e este governante incompetente não são nada mais do que ferramentas que utilizei. Afinal, não compartilhamos laços de sangue. Como podemos sequer falar de afeto familiar? Zhao Chen, fazer refém a pessoa que realmente se importa contigo. Então este é o teu trunfo. Patético. Cale a boca. Se não fosse por você, roubando minha posição de príncipe herdeiro, como eu poderia ter caído para este estado? Então pereçamos juntos. Sua Majestade, o traidor Zhao Chen foi subjugado. Como ele deve ser tratado? Encarcerem-no na prisão imperial. Guardem-no estritamente, aguardando a sentença. Eu me recuso a aceitar isto. Porque este miserável inútil deveria ser melhor do que eu. Este império deveria ser meu por The direito. film was translated Levem-no. and narrated by M-Media. Limer. Chame rapidamente o médico imperial. Espere. Zhao Len. Você não explicou claramente o que aconteceu aqui. Vosso filho enganou o pai imperial, colocando o pai imperial em grave perigo. Vosso filho merece a morte. Contudo, se não fosse por este plano, não poderíamos ter tornado a ambição lupina de Zhao Chen claramente aparente. Vosso filho está disposto a aceitar toda a punição. Você sabe, ao beber esta xícara de chá envenenado, como você se sente por dentro? Eu não sou cego. Suas interações recentes com o General Nian, eu notei há muito tempo. Eu só nunca imaginei que você ousaria usar minha vida como aposta. Vosso filho
Não ousou arriscar a vida do pai imperial. O antídoto foi preparado há muito tempo. O médico imperial já está à espera fora do salão. É apenas que vosso filho não teve escolha senão usar esta armação para expor completamente a ambição de Zhao Chen. Não tive escolha, de fato. Você sabe que se houvesse o menor erro, tudo estaria perdido para sempre. Sua Majestade. Linear não tencionava esconder-lhe isso. Ele apenas não queria que a notícia vazasse e permitir que o plano de Zhao Chen falhasse prematuramente. Se ele não tivesse feito preparativos antecipadamente, hoje o senhor teria sofrido envenenamento por aquele filho rebelde de Sua Majestade. Ele fez isto pelo bem do Império da Huan. Pela família imperial. Pai imperial. Eu imploro que perdoe Zhao Lin. Ele também foi forçado a fazê-lo. Não há necessidade. Pai imperial. Vosso filho arcará com as consequências das suas próprias ações. Sinto muito, Zhao Lin. Eu estava cego antes, por ter sido enganado pela falsa aparência de Zhao Chen. Fui enganado, e continuei ajudando-o a intimidar você. Mas hoje, você arriscou sua vida para me salvar. Eu sei que errei. Dê à sua irmã imperial uma chance de se redimir, está bem? Linear. A Imperatriz Mãe também estava errada antes. A Imperatriz Mãe estava apenas pensando que Zhao Chen foi criado ao meu lado desde a infância, e eu o favoreci em todos os sentidos. Eu nunca pensei. Mas isso o fez passar por dificuldades. Vocês dois estão se unindo para me intimidar. Vossa filha não se atreve. Eu imploro, Pai Imperial, considerando que Zhao Lin prestou serviço meritório protegendo, e também salvo a vida de vossa filha. Poderia-vos perdoá-lo, pelo crime inevitável de engano? Todo o castigo. Vossa filha está disposta a assumir em nome dele. Sua Majestade, embora os métodos de Linear fossem extremos, ele ainda preservou o Império. Se o senhor realmente pretende puni-lo, então este súdito também carrega a culpa de orientação inadequada. Se a punição for necessária, por favor, puna este súdito em vez disso. Eu? Quando foi que eu disse? Eu culparia a Linear? Eu não estou culpando você por armar o esquema. Estou culpando você por não me contar. Você sabe o quanto meu coração doeu agora quando vi sua palma perfurada? Meu filho. Você sempre carrega o fardo em seus próprios ombros. Você não pode confiar em mim um pouco mais? Pai imperial. Você foi capaz de detectar a ambição de Zhao Chen antecipadamente, e até armar uma armadilha fatal para resolvê-la. Você também foi capaz de assumir a responsabilidade, superando-me em meus anos mais jovens. Embora eu tenha sofrido um pouco, eu vi claramente as verdadeiras fases de meus dois filhos, e vi a esperança futura para Da Huan. Este sofrimento valeu a pena. Seu filho, em última análise, enganou o pai imperial. Eu me submeto voluntariamente à lei. E aguardo a punição do pai imperial. Pare de falar bobagens. Levante-se rapidamente. Deixe o médico imperial tratar suas feridas. Esta sua mão deve ser preservada para o futuro, para me ajudar a gerir o império. Não podemos permitir nenhum dano duradouro. Obrigado, pai imperial, pela sua compreensão. Seu filho certamente não falhará a confiança do pai imperial no futuro, protegendo o povo de Da Huan e guardando os acampamentos militares da família imperial. Bom, já que você tem esta intenção, então escolha um dia auspicioso. Eu anunciarei ao mundo e realizarei a grande cerimônia para o príncipe herdeiro, deixando todo o Da Huan saber que eu escolhi um herdeiro digno. O decreto imperial chega. Pelo mandato do céu. O imperador decreta. Príncipe imperial Zhao Lin tem Da Huan em seu coração. Possui profunda sabedoria e previsão. Estabilizou a aliança durante a caçada de outono. Garantiu o sustento do povo na corte. E, além disso, consegue manter sua verdadeira natureza. Restringir desejos egoístas. Possuindo as virtudes de um herdeiro aparente. Ele é por meio deste conferido o título de príncipe herdeiro do Palácio Oriental. Um dia auspicioso será escolhido para que ele supervisione o Estado. Respeitem isto. Nós, súditos, prestamos nossos respeitos a Sua Alteza, o Príncipe Herdeiro. Sua Alteza o Príncipe Herdeiro. Viva, viva, vida longa e longa. Linear. Após a conclusão da cerimônia, retornar ao Palácio Oriental.
Princesa Yanju. Eu estava esperando por você há bastante tempo, sabia? Peço desculpa por fazer a princesa esperar. Por quê? Você está com medo de que o recém-nomeado príncipe herdeiro, de repente, tornar-se hostil e renegar você. Sua Alteza agora possui um status nobre. Por que você ainda se comporta de forma tão inadequada? Cumpri a promessa dos campos de caça. Como príncipe herdeiro, prometo-lhe a posição de consorte. Entre a miríade de mulheres sob o céu, só você está qualificada para estar lado a lado comigo. As palavras de Sua Alteza naquele dia foram firmes e confiáveis. Yanju já acreditava nelas profundamente. Receber o afeto de Sua Alteza é a grande fortuna de Yanju, e também a fortuna do nosso país de Lenhao. Poder na minha mão, o poder já ao alcance. Isto nada mais é do que o primeiro movimento do jogo. A seguir.